horas e 46 minutos em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Eu vou reproduzir aqui, através da Bíblia Revista e Corrigida, que eu também trouxe aqui, o que diz o verso 10 do capítulo 12. Diz assim: E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, quando a fome era grande na terra. A gente vê que, ao deixar a sua família e viajar para uma terra desconhecida, Abrão, ele deu um grande passo de fé. Depois que chegou, ele viu Deus pela segunda vez e ouviu a sua promessa. Deus permitiu que houvesse uma grande fome sobre a terra. Não há nenhum registro, irmãos, de que Abraão tivesse enfrentado escassez de alimento em Ur dos caldeus ou em Harã. Mas agora que estava na terra de Deus, precisava encontrar comida para um grupo grande de pessoas e para todos os seus rebanhos, inclusive para ele e para a própria mulher. Imagina aí que situação difícil. Jamais esqueçamos com isso, irmãos, que Deus trabalha também com aparentes contradições. Querer entender a mente de Deus ou tentar moldá-lo à nossa maneira lógica, entre aspas, de agir, pode destruir a fé. Aceitar a vontade divina é uma atitude de sabedoria. Pense nisso. Pense nisso. Talvez a conformidade com a atual situação vale fazer feliz, e essa felicidade ela possa ser um agente curativo de seu problema. Tenha certeza disso. Um dos inimigos da vida de fé, irmãos, o maior é o orgulho. Quando alcançamos uma vitória, podemos ficar mais confiança demais, e começar a dizer de nós mesmos que somos capazes de derrotar qualquer inimigo a qualquer hora. Não é assim? Começamos a depender das nossas próprias experiências passadas e do nosso conhecimento cada vez maior da palavra de Deus, mais apurado, em vez de depender unicamente do Senhor. Deus não queria que Abraão se tornasse orgulhoso, nem que ficasse confiante demais. Tenha certeza disso, irmãos. Nada é por acaso. Quando ele viu o silêncio de Deus, ele saiu para o Egito, sem esperar a resposta. Era para se manter no lugar, ou se era para sair, porque Deus dizia, com certeza. E o silêncio de Deus, irmãos, ele também fala. No silêncio Deus também fala. E Deus não orientou a ida de Abraão ao Egito, mas Abraão ele foi. O livre-arbítrio mal aplicado, ele pode nos embaraçar. Tenhamos certeza disso. Longe de mim de censurar Abraão ou de julgar que faria diferente ou melhor. Pelo contrário, eu tenho certeza que eu nem passaria por essa prova. É bem possível quando tivesse passado, e ele passou, graças a Deus. Mas precisamos expor os fatos à luz do registro bíblico. É isso que eu estou fazendo, e é exatamente esse propósito da Bíblia, de nos apresentar, mesmo com homens, irmãos, de Deus. Eu me lembro uma vez eu conversando com meu querido amigo pastor presbítero Apolinário Guedes, contando acerca de um problema. Eu citei isso uma vez aqui no rádio. Ele disse assim: irmão Gilvan, Arão era sumo sacerdote, irmão Gilvan, e ele fez um bezerro de ouro. Disse que foi quem tirou vocês do Egito. Então isso deixa claro que não é impossível quem cuida estar de pé. Exatamente, quem critica quem vem a cair, olhe para que não caia, né? Para começar, Abraão deixou de confiar e começou a tramar um problema. Ele não tinha um altar no Egito, e a gente não vê ele clamando ao Senhor em busca de orientação ou de ajuda. Abraão e Sara trouxeram consigo uma meia-verdade. Pode observar essa questão da irmandade, né? E eles usaram no Egito e também em Gerar, a gente vai ver isso lá na frente. E mais tarde o seu filho Isaac adotou esse mesmo esquema de mentira, de tirar proveito de uma situação. Com certeza ele sabia deste ocorrido, que ele não tinha nem nascido ainda, irmãos. Olha, o exemplo, ele fala mais do que 1000 palavras. Não, ensinei assim, ensinei assim, ensinei assim. Você deu exemplo assim? Ah, meu irmão, além de dar exemplo assim, tem mais que estar fiscalizando de perto, com olho grande. Mas não é com olho grande de inverno, não, com olho grande de observador mesmo, né? Ocorreu ainda, a gente vai ver uma outra mudança. Ele deixou de se preocupar com os outros e passou a se preocupar consigo mesmo. Mentiu e explicou a Sara o motivo: para que me considerem por amor de ti, para que eu tire proveito. Olha, meu irmão, como marido, ele deveria ter pensado primeiro na esposa e não em si mesmo, não é verdade? Deixou Sara numa situação difícil, embaraçosa.
Uma outra coisa, ele deixou de trazer bênção, porque ele seria uma bênção onde colocasse a planta do pé, e que seria um abençoador aonde ele chegasse, e começou a trazer julgamento. Deus chamou Abraão para ser uma bênção às nações. No entanto, por causa da sua desobediência, Faraó e a sua casa receberam foi julgamento. Olha o que diz o verso número 17. E feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua causa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Em sua graça, Deus ele cuidou do seu servo, tirou de uma situação difícil. Claro, isso aí é uma coisa que é inegável, está no texto. Mas isso não justifica essa atitude até irresponsável de Abraão. Aquela mulher acolá, uma mulher de Deus, é um exemplo que o Novo Testamento usa para que as mulheres da atualidade tenham, principalmente e também com relação à relação com o seu marido. A Bíblia diz que ela o tratava de Senhor. Era um respeito tamanho, era uma obediência assim, irrestrita. Ela sabia que obedecendo ao marido estava obedecendo a Deus. Ele, por sua vez, amava, cuidava dela, e nem sempre, ainda que ela estivesse errada, ele abortava as suas ideias. Tinha uma consideração grande pelo que ela falava. Isso chama-se admiração. Quer construir um alicerce, meu irmão, no seu casamento? Firme, amor. Antes de tudo, a Deus. Esse amor a Deus vai refletir no amor à sua mulher e vice-versa, a mulher ao marido. Dentro deste amor vai se elevar uma outra coisa importantíssima, chama-se amizade. Um casal amigo, irmãos, pode vir como for a tempestade, eles estão ali firmes como cúmplices. Ainda que um volte e meia, porque são cabeças diferentes, são formas de abordagem, de entendimento diferentes. Eles podem até vir a discordar, e até discordar e lançarem no rosto do outro. Eu discordo de você por isso. Mas depois que a poeira baixa, a atuação do Espírito Santo no coração de ambos faz o fortalecimento deste lar. Agora, divisor no meio do lar não dá certo. E aqui a gente vê que Abraão, ele foi infeliz. O que é que eu posso pensar com isso aí, irmãos? Será que os meus 40 minutos de oração, ou 2 horas, ou 3, ou até os 5 minutinhos, eles vão ser algum remédio, alguma vacina que vai evitar que eu caia na tentação? Será que a minha obediência a Deus vai evitar que eu venha a não cair em algum tipo de problema que desobedeça-o esporadicamente? Desobediente é uma questão quanto mais. Agora, desobedecer é uma coisa que pode acontecer. Todos estão sujeitos. Está aqui o exemplo de um homem amigo de Deus, o pai da fé, que tomou esta dentre tantas outras decisões infelizes que trouxeram agruras e sequelas. Algumas delas perduram até os nossos dias. Mais de 20 nações vivem ao redor de Israel, todas através dos relacionamentos extras que Abraão teve. O que ele fez com os filhos de Quetura, a gente vai ver lá na frente. Deu presentes, aquilo criou, e toda a sua herança para Isaac. Isso ali criou foi uma ira, um ódio naquele povo que está até os nossos dias. E o fato de Ismael ter nascido primeiro, que os islâmicos consideram que de fato ele é que era o filho que foi ser sacrificado no Monte Moriá, que ele era o filho da promessa, e essa coisa, esse embate, ele diz que houve um erro na tradução da Bíblia, uma intenção, um erro intencional. Então tudo isso foi exatamente por causa de um princípio não observado. Sabe o que é, irmãos? É a fidelidade irrestrita num casamento, entre duas relações. Agora a gente vê que na escola da fé, irmãos, nenhum fracasso é permanente. Isso é uma verdade espiritual que se extrai deste episódio de Abraão. Abraão, ele voltou para a sua tenda e seu altar e para a sua vida de peregrino estrangeiro. Sabe por quê? Porque Deus é fiel em sua palavra para a cumprir. Se fosse depender, irmãos, do mérito abraâmico, se fosse depender dos méritos de Gilvando, o seu que está aí nesse momento ao pé do raio, como diria o nosso querido pastor Souza Filho, nós estaríamos sucumbidos. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, Israel estava numa situação calamitosa, na miséria mesmo total.
uma nação de reis, sacerdotes, pessoas protegidas, onde tinha o próprio Senhor teocraticamente como sendo o seu rei. De repente se vê numa nação de ímpios sendo humilhados, homens moendo, virgens sendo estrupadas, mortos, escravos, eunucos, príncipes sendo eunucos. Sabe o que é que aconteceu ali? Eles vieram a refletir, a pensar no que tinham feito contra o nosso Deus. Nada vacina, é a misericórdia de Deus. E foi neste momento, estando lá, que Jeremias falou assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Jamais, meu querido, jamais pense que alguma atitude sua vai barganhar, ainda que você de forma errônea interprete algum texto bíblico desta forma. É a bondade e a misericórdia de Deus. Não, eu oro e Deus faz. A sua oração não é moeda para comprar graça. Ou você está na graça ou está em qualquer outro sistema. Eu estou na graça. Minha oração é necessária, me aproxima de Deus, faz com que eu converse com Deus. É importantíssimo, sem ela eu não posso viver. Mas não é ela que é a força motivadora, mas sim a misericórdia e a graça do Senhor. Não, eu sou dizimista fiel. A partir disso aí, Deus tem a obrigação de abrir a janela do céu, porque Ele diz lá na sua palavra. Olha, não pensa assim não. Deus falou aquilo para céticos. O homem de Deus jamais vai colocar o seu Senhor contra a parede. Estamos na graça. E ouçamos o grito, irmãos, abraâmico, falando nas páginas da Bíblia. E não tenhamos esse negócio de arrogar para nós que eu sou cristão. Eu destrincho os quadros teológicos. Oh, meu irmão, quando eu olho assim para a questão escatológica, eu entendo de forma tão brilhante. Não pense isso, não. Não confie nas suas 3 horas de oração religiosa, disciplinada toda madrugada. Agora confie na graça de Deus e não largue esse costume abençoado, esse hábito virtuoso não, que é ler a Bíblia, orar, jejuar, depender e obedecer do seu Senhor. Tá certo? É isso que eu preciso me agarrar. É isso que você precisa se agarrar. Capítulo 12 de Abraão está aqui, pelo menos um preâmbulo da história dessa família que vai até o final de Gênesis e agora termina com a morte de José. A partir de amanhã a gente já vai ter um comentador aqui, o nosso irmão Gilmar Cleito, que é meu filho. Gosto muito do estilo de comentar de Gilmar. Pessoa segura, uma pessoa centrada, muito serena. Prepara-se para fazer o comentário. Ele não vem aqui, não, porque eu vou receber. Recebe sim, recebe, mas é muita meditação, muito temor e muito cuidado para saber o que vai falar. É o que eu digo mais a ele. Você tem um futuro brilhante dentro do Evangelho. Agora seja responsável, mesmo sendo casado, eu digo isso aí. A gente conversa, a gente é amigo. Respeite a palavra do Senhor, respeite a integridade da palavra do Senhor e não comente aquilo que você pode estar duvidoso. Claro que mesmo usando esse critério, a gente pode vir a incorrer em alguma falha. Eu falo aqui pelo menos 40, 45 minutos por dia, 40 minutos aproximadamente, 35 minutos no mínimo. Corro em falhas, mas não é uma falha dolosa, não tem uma intenção de ensinar ou de pregar errado ou de deturpar o que está escrito no princípio. Mas vamos orar a Deus, porque já são 13 horas e 59 minutos. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti. Tu és bom, Tu és maravilhoso e misericordioso, Senhor. Assim como Tu foi com o nosso pai Abraão, sê conosco, Senhor, perdoando, compreendendo e nos instruindo para a glória do Teu nome. Isso eu te peço, no nome do Teu Filho que vive para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva. Bíblia, teu conteúdo